Boa tarde, galera! Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro webinar falando do produto Chat.me. Para quem já acompanha a Soulforce, já deve ter visto lives da Soulforce, já deve ter visto outros webinars da Soulforce, mas esse é o primeiro que a gente traz para falar da solução Chat.me, que é uma solução que a gente fez em parceria aí, utilizando o API da Zenvia para trazer o universo Salesforce dentro, para trazer o universo WhatsApp dentro do universo Salesforce, né? Então, bora lá. A gente está com um número tempinho para a galera entrar. Grande, né? Estamos com 53 pessoas aí ao vivo. Um tempinho para a galera ir entrando, mas enquanto isso, já vamos iniciar aqui. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza, sou CEO da Soulforce.cloud. Boa tarde, galera. Boa sorte, Oranelli. Vocês devem me conhecer também aí das lives, Soulforce, para quem acompanha. Para quem não acompanha, eu faço o papel do CTO dentro da Soulforce hoje. E, parceria com o Fernando, a gente construiu esse produto aí e estávamos ansiosos para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem e deixem muitas perguntas aqui que a gente, no final, vai responder para vocês, hein? Boa tarde, galera. Eu sou a Lari, sou Product Manager aqui na Headhunters.io e vou apresentar para vocês o nosso caso de uso. E aí, pessoal, boa tarde. Sou o Vitor Pereira e sou PM de APIs aqui na Zenvia. Legal, já deu para ver que o time completo, né? Então, eu, o Arthur, como responsáveis pelo produto Chat.me, a Larissa, que já está usando o nosso produto, então vai contar um pouco da história ali, como está sendo isso para ela, né? E o Vitor veio para fazer um pouco aí, explicar para a gente como é que é essa sopa de letrinhas entre WhatsApp Business, WhatsApp API, etc. Então veio para trazer um pouco dessa informação e deixar todo mundo bem contextualizado, né? Então essa é um pouco da nossa agenda de hoje. Vou começar contando um pouco de onde surgiu a ideia do Chat.me. Não é uma ideia recente, por incrível que pareça, vocês vão entender ao longo dessa jornada nossa aqui. Depois a Larissa vai contar um pouco do caso de uso dela, de integração de Sales Cloud, WhatsApp, dentro da Headhunters.io, uma plataforma que a gente ajudou eles a construírem. A gente vai mostrar uma demo, então a gente criou um caso de uso e vamos mostrar na prática para vocês dentro do Salesforce, interagindo ali com o WhatsApp e o web, e vendo um botzinho funcionando e respondendo e gerando soluções ao vivo. Depois, o Vitor vai falar sobre os canais WhatsApp, explicar sobre o WhatsApp API, que é a grande mágica, o que faz com que tudo isso seja possível. E vai falar também um pouquinho sobre chatbot, explicar uma maneira eficiente de se criar um chatbot, até algumas vantagens de se ter um chatbot. A gente tem uma surpresinha ali para vocês, em parceria com a Zenvia também. E no final a gente abre para as dúvidas, a gente poder trocar uma ideia e deixar todo mundo entendendo do assunto. Isso aí. Então, a gente trouxe alguns números para vocês, eles vão rolar aqui ao longo do webinar, né? Esse é um número que eu acho bem interessante. 99% dos smartphones brasileiros hoje tem WhatsApp instalado. Isso mostra assim, o peso do WhatsApp para a gente, né? Quando a gente olha o mercado lá fora, né? Se a gente for nos Estados Unidos, as pessoas têm costume de usar o WhatsApp, mas não é com a mesma frequência que a gente utiliza aqui, né? Recentemente eu perguntei para uma pessoa lá dos Estados Unidos como é que era o uso do WhatsApp para ela no dia a dia. Ela falou, olha, eu uso, eu falo com a minha família, tal. Eu estou entendendo, mas se você interage com as empresas? Ela falou, não, a gente só interage com o SMS mesmo, que é o mais comum. E quando a gente vem para o universo brasileiro, a gente vê que é completamente diferente, né? Hoje, na maioria dos grandes e-commerces que você faz uma compra online, você já acompanha o seu pedido dentro do próprio WhatsApp, né? Então, seu pedido foi emitido, sua nota fiscal foi emitida, seu pagamento foi aprovado, seu pedido está em transporte, seu pedido chegou, você tem tudo isso dentro do WhatsApp, né? Então,
acho que o Brasil conseguiu fazer com que isso fosse, de fato, uma ferramenta onde está todo mundo utilizando, e não é à toa que está em 99% dos smartphones. Né? Então, vamos lá. Quero contar um pouco para vocês de onde surgiu a ideia para criar o Chat2Me, né? Por incrível que pareça, foi uma história que começou lá atrás, em meados de 2017. Eu trabalhava numa empresa, junto com a Larissa até, e naquela época a gente tinha muito envio de SMS, né? SMS, a gente utilizava uma integração com o Twilio, e essa integração com o Twilio, por ser uma ferramenta estrangeira, cobrava em dólar, e naquela época, obviamente, o dólar não era o que é hoje, o 5, e lá vai bordoada, né? Mas ainda assim era algo caro e que gerava um custo para o projeto que não tornava inviável, porque o resultado era bom, né? Em termos de abertura, o SMS também é muito utilizado hoje em dia, mas o sonho daquela época já era, por que não ter o WhatsApp dentro de uma org Salesforce? E já se ouvia-se alguns barulhos, olha, eu ouvi falar que tem uma seguradora que já está utilizando, eu ouvi falar que já tem algumas empresas que estão utilizando, e a gente já ouvia esse barulho ocorrendo, burburinhos, né? E aí eu comecei a procurar uma alternativa, né? Vamos procurar alternativa para fazer isso ser possível. Foi aí que eu encontrei uma solução, uma lib, na verdade, open source, uma lib feita em Python, e essa lib, ela basicamente pegava um aparelhinho antigo, como se fosse isso aqui, que rodava WhatsApp. Eles fizeram engenharia reversa do WhatsApp e, de certa forma, fizeram um código em Python ali, conseguir rodar, simular como se fosse um WhatsApp. Foi aí que eu aprendi, quem já assistiu as lives, quem assiste as lives do Salesforce, eu já falei aqui sobre aprender Python, né, em 15 dias, como que eu aprendi o Python em 15 dias. E foi aí que eu parei para aprender Python para poder fazer esse código ali funcionar da forma que eu queria. Né? Em pouco tempo, eu estava ali com o código funcionando da forma que eu queria que ele fosse um hub que conseguisse comportar inúmeros números, né, que essa era a minha ideia, transformar em uma API com inúmeros números, e conseguir vender isso como uma solução. Então, eu fiz uma prova de conceito ali, funcionou, bloqueei alguns números, obviamente, porque aqui ainda estava em meados de 2018 e aí o WhatsApp não tinha uma forma oficial. Eu estava encontrando uma maneira não oficial de fazer isso acontecer. E quando você está trabalhando com algo que é não oficial, obviamente, tudo que acontece, o WhatsApp tenta bloquear e barrar, porque ele não é isso que o WhatsApp espera, né? Que você consiga hackear ele, por assim dizer, e fazer o envio de mensagem sem que seja do consentimento dele. Eu investi uma boa grana nesse projeto, eu participei comigo na época, o Arthur, ainda nem conhecia o Arthur, um outro amigo, a gente começou a fazer esse projeto, a gente chegou até a contratar um indiano para poder fazer a parte de Python, só que era muito, muito caro, ele cobrava, o valor que ele cobrava ficava inviável para a gente o projeto, e foi onde eu decidi, de fato, aprender Python. E depois eu envolvi alguns outros amigos que começaram a fazer a parte que ia centralizar tudo isso e que ia abrir a API, né? E tudo estava indo muito lindo até que ali no final de 2018 para 2019, o WhatsApp veio com a notícia de que aquele aparelho que foi feito em engenharia reversa, ele seria bloqueado, não funcionaria mais. E isso foi em dezembro de 2019, na verdade, e isso colocou todo o sonho ali por água abaixo, e isso passou a não ser mais possível de ser feito, né? Porque o código não funcionaria mais. E eu, obviamente, desanimei, meio que dei abandonada na ideia, mas não desisti, né? Eu renovei o domínio Chat2Me por outros anos seguidos, porque eu ainda acreditava nessa ideia e tinha esse sonho de trazer o WhatsApp para dentro do Salesforce, que é uma coisa que eu amo.
eu queria trazer isso de alguma forma, não importa qual fosse a maneira que isso fosse acontecer. Acho que além disso, também, assim, essa vontade, ela continua ali forte, porque depois desse projeto que o Fernando seguiu ali e aí se decepcionou, acho que acontece em todo projeto, né, esse processo de maturação. A gente se conheceu e enquanto a gente conversava ali com os clientes, sempre foi um pedido muito forte, né? Nunca, essa vontade dos clientes nunca deixou de passar, principalmente por conta daquelas informações de 99% das pessoas terem WhatsApp no seu aparelho e as pessoas terem o desejo de aumentar a efetividade do contato com o seu cliente, né? Então a gente continuou ali firme com essa vontade. Maravilha, perfeito, bem lembrado, Arthur. Em meados de 2020, eu e o Arthur, a gente teve uma outra ideia de utilizar o nome ChatMe de novo e de fazer algo que a gente mirava, sim, já utilizar uma API, a gente já sabia que existia uma API, né? Nessa época aqui, já em 2020, o WhatsApp já tinha aberto a API deles, né? Então, a gente tinha a ideia de utilizar uma API dessa, que já existe, e fazer uma solução nossa, mas a nossa ideia principal aqui, nesse novo projeto, era conseguir fazer com que pessoas conseguissem, com que usuários Salesforce conseguissem se comunicar dentro do próprio Salesforce em forma de chat, sem que fosse com o share, né? E como a gente sabe, nem tudo são flores, veio a Salesforce e anunciou o Salesforce Anywhere e jogou um banho de água fria na gente e fez com que, de novo, mais uma vez, o projeto fosse por água abaixo. Né? A gente falou, cara, não tem condições de a gente concorrer com o Salesforce Anywhere, porque era mais ou menos a ideia que a gente estava querendo. E meio que a gente desistiu de novo ali do ChatMe. E quando foi, né, aí que veio um pouco do que o Arthur falou, né? Os clientes querendo WhatsApp. Quem acompanha as lives de novo aqui, né? Em dezembro, a gente fez uma live falando por que não existe WhatsApp dentro do Salesforce. Aquela live já foi um gancho para vocês, porque quando a gente decidiu fazer aquela live, a gente já tinha decidido fazer um novo ChatMe, que é esse que a gente vai apresentar para vocês hoje. Então, a gente fez aquela live de propósito, instigando vocês e provocando vocês. E o que a gente tem aqui, né? Muitas pessoas pedindo e perguntando, a gente sabia de Twilio com integração, a gente sabia que outras plataformas ofereciam integração, mas na nossa cabeça isso, cara, é muito caro, a gente vai criar uma solução que pode não ser viável, a gente tem que começar a estudar isso e fazer com que isso seja viável, até que um dos nossos clientes virou para a gente e falou, cara, eu fechei aqui uma agenda com a Zenvia, e vocês, como atende a gente aqui em Salesforce, queria que vocês participassem para vocês poderem ver se dá certo essa solução. E a gente foi lá como ouvinte, ouvir, a Zenvia estava apresentando a integração dela de WhatsApp oficial aqui, né? O WhatsApp API, falando como é que era, com custos, com isso, com aquilo. Para a ideia que o cliente queria, que era ter o WhatsApp dentro do Salesforce, não era algo plausível para ele, porque ele teria que pagar por uma customização, ou seja, criar um produto, né, que geraria um custo elevado para ele, e ele não tinha esse budget, e ficar utilizando duas ferramentas, ele ia trocar o WhatsApp Web por uma outra ferramenta, né? Então, essa foi a conclusão que a gente chegou no final da conversa. Mas aí eu virei para o Arthur e falei, cara, eu acho que aí está uma chance da gente trazer o ChatMe de volta à tona e criar um produto mesmo que vai ser, utilizando a API da Zenvia, que tornou tudo isso possível. Né? Então, acho que isso, ouvir a apresentação da Zenvia e mostrar ali como é que funcionava e tudo mais, clareou muito a nossa mente, abriu a nossa mente para o que seria o produto ChatMe. A Zenvia teve boas influências no como foi isso, porque ao longo que a gente foi desenvolvendo, a gente foi mostrando para eles e recolhendo alguns feedbacks deles também. Então, eles têm papel nisso também. E
gente pegou esse cliente que teoricamente fez a ponte ali entre nós e a Zenvia, né? E falou, olha, se vocês querem pilotar o nosso produto, eles toparam, eles estão pilotando hoje, estão utilizando já a ferramenta em produção. Então, acho que foi um ganha-ganha-ganha ali, né? Bom, e aí, então, lá, no finalzinho de 2020, a gente se tornou um Zenvia Partners. A gente entrou em contato com a Zenvia, já aí, não em contato com os clientes, né, mas nós mesmos, Soulforce, contamos a nossa ideia para eles, perguntamos para eles se eles tinham visto algo parecido, porque a gente também não queria criar algo que alguém já tinha criado, né, embora a gente sabe que não tem soluções como o que a gente vai mostrar para vocês, mas a gente queria ouvir deles e a gente resolveu fazer uma POC, né, uma prova de conceito. Então, em um mês, a gente pegou a API da Zenvia, construiu uma prova de conceito e viu que era possível fazer o que a gente esperava. E aí, então, a gente se tornou um parceiro Zenvia, então a gente é um ISV da Zenvia, para vender soluções Zenvias, e passamos a construir e a focar energia no produto, colocar um time para desenvolver esse produto, que é o que vocês vão ver hoje. E também, né, no meio de tudo isso, a gente chamou um dos nossos clientes, que é a Red Hunters, para testar o produto, para ajudar a gente a amadurecer o produto, para quando chegasse esse grande dia, né, hoje, para vocês conhecerem o produto, já fosse um produto que tivesse maduro, que já fosse com algumas ideias que a Red Hunters deu de insight para a gente, que a Zenvia deu de insight para a gente, para chegar nesse momento. Então, agora eu convido a Larissa para mostrar um pouco do case dela aqui. Perfeito. Bom, pessoal, eu vou falar então, né, um pouco da Red Hunters para vocês. Primeiro eu gostaria de agradecer aí, né, o convite para a gente participar. E antes de mais nada, acho que é legal falar o que é a Red Hunters, né? Nós somos uma plataforma que conecta empresas a uma comunidade de recrutadores remotos. E a gente tem a capacidade aí de entregar vagas de diferentes perfis em um curto espaço de tempo. Então, em resumo, a Red Hunters é um marketplace de recrutadores e nós fazemos vagas aí de todos os perfis. Nós temos recrutadores com diversas expertises, recrutadores focados em tech, temos recrutadores com foco em vagas de diversidade, enfim, diversos recrutadores aí na nossa plataforma. E com base nisso, a gente, com essa parceria, né, com a Soulforce, nós identificamos aí uma dor no nosso atendimento. Então, no início, só para vocês terem uma noção, né, de escala do nosso negócio, quando a gente começou a fazer a captação de recrutadores, em uma semana de divulgação da nossa plataforma, nós tivemos mais de 3 mil inscritos. E aí, né, para a gente fazer toda essa curadoria, para a gente, de fato, começar a atender esses recrutadores, nós precisávamos de uma solução escalável. E aí, só para vocês terem também uma dimensão, nós construímos a plataforma dentro do Salesforce. E aí, para a gente, de fato, escolher um parceiro para conduzir essa interface com os nossos usuários, a gente priorizou a Salesforce, essa solução. Então, o interessante foi que a gente desenvolveu um chatbot inteligente e humanizado, com atendentes aí direcionados para recrutadores, para empresas, para candidatos que acessam aí a nossa plataforma diariamente. E o interessante é que, assim, no final do atendimento, aqui eu trouxe, né, a telinha para vocês verem como a gente faz, né, dentro do Salesforce, é disparado uma pesquisa, um NPS, e isso também já gera dashboard dentro do Sales, então, incrível, né? Para a gente é muito fácil, porque a gente não precisa ficar saindo do ambiente de Salesforce e fazer o manuseio em outra plataforma. E também, como o nosso fluxo depende, por exemplo, um recrutador, ele vira uma conta, né, na nossa plataforma, porque a gente utiliza community. Então, a partir da conversa aqui pelo Salesforce, a gente já consegue fazer essa conversão em um clique. Então, é muito simples. Foi, assim, muito importante para a gente participar dessa POC.
E o legal é que nós já temos next steps, né? Nós já temos próximos passos aí para melhorar nossa comunicação utilizando essa solução. Então, não só o WhatsApp, a gente vai conseguir também fazer grupos internos de conversa, né? E aí isso também vale para empresas com recrutadores e também para recrutadores com candidatos. Então, foi bem importante para a gente conduzir essa parceria e a gente está bem engajado aí em continuar. Acho que é isso. Show de bola. Obrigado, Larissa, pelo depoimento. E eu até falo que a solução que foi pedida aqui, né, para a gente pelo Headhunters, casa um pouco com aquela nossa ideia do começo de 2020, que é criar uma forma de pessoas internas dentro do Salesforce se comunicarem. Então, a nossa ideia, uma versão futura, principalmente para a próxima versão do Chat.me, é trazer essa possibilidade, né, de mais de uma pessoa conseguir se comunicar ali dentro do Chat.me, utilizando a própria plataforma, sem ter que partir para um Slack ou partir para qualquer outra ferramenta de comunicação. Bom, trago para vocês aqui mais um número, né? O WhatsApp, o canal de vendas que mais cresce no Brasil, com cerca de 84,7%. Aí a fonte ABVED e Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. E isso mostra, né, o quanto isso tem tido impacto, né? Quanto o WhatsApp tem tido impacto na mão das pessoas, na mão de quem está ali utilizando no dia a dia. E eu acho que um grande fator disso, né, foi o momento que a gente está vivendo mesmo, né? Acho que todo mundo ali mais home office e acaba conseguindo ter um tempo mais fora do trânsito, mais próximo dos canais de comunicação, dos canais digitais. Bom, chegou então a hora da demo, né? A grande hora. Deixa eu ver aqui. O que a gente separou para vocês? Qual foi o nosso caso de uso aqui para vocês? A gente criou uma empresa fictícia chamada Inove Planos Médicos. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o WhatsApp Web. Tá? Então, estou utilizando o meu próprio WhatsApp aqui. Eu vou interagir com a Inove Planos Médicos. A gente pode imaginar que aqui está partindo de um website que vai ter um QR Code. Vocês vão ver muito disso ao longo da apresentação. A gente pode colocar um balãozinho, que é comum se ver, né, no website, com o logo do WhatsApp, a pessoa clica, ele já abre o WhatsApp Web. Vamos imaginar que foi esse cenário que eu cheguei aqui no número, né? Não necessariamente a pessoa tem que ter o seu número já cadastrado na agenda para poder te mandar uma mensagem. Você pode enviar um link para ela acessar via WhatsApp Web ou o próprio WhatsApp. Se você tiver no celular e você acessar um link que joga para o WhatsApp, ele já abre o aplicativo para você poder iniciar uma conversa. Então, do lado direito, a gente tem um WhatsApp. Do lado esquerdo, a gente tem uma org normal, Salesforce. O que tem de mais nessa org é o Chat.me instalado e configurado com um bot feito em Flow. Tá? A gente não vai entrar em detalhes técnicos aqui de como isso funciona e nem como é que isso foi feito, porque senão essa live aqui viraria uma live de algumas horas, né? Então, a gente vai passear aqui pelo lead, por essa abinha aqui, conversas WhatsApp, e depois eu vou mostrar para vocês um relatório que foi parecido com o que a gente criou para Headhunters, para poder acompanhar ali os feedbacks dos usuários, né, que interagiram. Então, nesse primeiro momento, deixa eu trocar aqui. Então, aqui eu estou imaginando que eu, Fernando, o atendente, estou atendendo pequenas e médias empresas e eu não tenho nenhum contato aqui, né? Essa telinha que eu troquei é onde eu tenho, então, o meu robô trabalhando, né? O Ivone, que a gente chamou o nosso robô de Ivone, e o atendente, que poderia ter vários setores aqui. Então, aqui exatamente só tem um setor, porque eu estou imaginando que o meu atendente só pode ver esse setor, tá? O Ivone aqui só está aqui para mostrar para vocês, porque a gente imagina que, de maneira geral, o usuário não vai ter acesso ao chatbot, tá? Então, ele vai ter acesso ao departamento dele mesmo.
Você pode ter um gestor que vai ter acesso a mais de um departamento, e se esse gestor tiver acesso a mais de um departamento, é essa visão que ele vai ter, com vários departamentos aqui, podendo alternar entre eles. O que isso nos mostra? Que uma conversa que é tida com um departamento, ela pertence àquele departamento. E uma conversa que é tida com o assistente, pertence ao assistente, e assim por diante. Com exceção desse primeiro, então vamos aqui iniciar uma conversa, vou mandar um olá. Então, aqui, a nossa primeira resposta, né? Olá, eu sou a Ivone, assistente virtual do Plano Médicos. Posso te chamar de Fernando? O WhatsApp já pega o nome que o usuário utilizou dentro do registro dele do WhatsApp e nos fornece essa informação, assim como o número de telefone dele, tá? Então, nessa hora, o bot está perguntando, posso te chamar de Fernando? Porque nada impede dele colocar qualquer outro nome ali. Então, no meu caso, eu vou confirmar. Mas se eu não confirmasse aqui, se eu colocasse o não, ele ia perguntar como é que eu gostaria de ser chamado, né? Mas, então, vou confirmar que está certo o meu nome. E ele me pergunta sobre o que você gostaria de conversar hoje, né? Novos contratos, gestão de um contrato ou outros assuntos. Vamos aqui fazer um novo contrato. E qual que é a ideia por trás desse chatbot aqui, né? É que ao final desse atendimento, a gente tenha um registro de lead. Eu vou ter um lead aqui criado com as informações que foram fornecidas aqui, para a gente poder interagir de uma maneira com esse contato, né? Deixa eu pegar aqui o CNPJ, eu sou Force. Aqui ele confirma, né? Então, nesse momento tem uma integração que bate numa API para pegar os dados do CNPJ, confirma, é esse mesmo a razão social que você quer fazer a contratação? Se eu colocar não, ele vai me perguntar de novo qual é o CNPJ, então sim, é esse mesmo. Então, seguindo o nosso atendimento, com quantas vidas você quer iniciar o contrato? E para que tem essa pergunta? Essa é a pergunta que vai definir quem vai atender. Então, eu posso ter dentro da minha empresa, imaginando dentro da Inove Planos Médicos, eu vou ter o PME, que ele vai até 50 vidas, eu poderia ter um Corp, que vai até 100 vidas, e um Platinum, que vai acima de 100 vidas, por exemplo. E aí eu consigo direcionar para qual atendente essa pessoa vai. Então, eu vou colocar aqui 10 vidas. Note que já recebi o lead aqui, já pingou aqui para mim automaticamente, né? Então, sem nenhum clique, sem nenhum clique adicional para ver o lead chegando ali. Então, ele falou, certo, estou te passando para o atendimento de pequenas e médias empresas, o tempo médio de atendimento é de 3 minutos, então aqui ele tirou uma média do tempo de atendimento e traz ali uma estimativa para a pessoa saber quanto tempo a pessoa do outro lado vai demorar para interagir com ela. Então, agora, aqui dentro do Salesforce, né, mostrando um pouco da cara que a gente tem aqui, uma das facilidades do que a gente tentou fazer para essa solução do Chat2Me é fazer com que ele tenha uma cara muito próxima da ferramenta que a gente já está acostumado a utilizar, ou que, acredito eu, que faz o que todo mundo utiliza, que é o WhatsApp Web. Então, obviamente, algumas coisas a gente não consegue ter por limitações do próprio WhatsApp, né? Por exemplo, a foto do perfil. O WhatsApp não disponibiliza a foto do perfil. Ele entende que é um contato profissional e não faz sentido ele expor a imagem da pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente não tem. Então, a gente contornou isso colocando ali o nome e sobrenome e tentar uma inteligência para cada hora, dependendo de quantos contatos você tiver ali, ter uma cor para cada um. Então, a ideia aqui é que a gente tem as informações básicas do contato, né? Então, tem o nome do contato, o telefone dele e o nome e sobrenome que ele colocou aqui. Então, bem parecido com o WhatsApp normal. Essa parte aqui de troca de número eu já mostrei. Aqui é o departamento que eu estou falando. E aqui a gente tem algumas ações, né? Então, a gente tem o teclado de emojis, padrão também, bem parecido com o que a gente tem dentro do WhatsApp. Vamos selecionar aqui uma carinha feliz e vamos mandar para o nosso contato. A gente tem aqui todo o histórico, né? Então, de status. Primeiro vocês viram que ele estava com a lojinha, depois com um vizinho que foi entregue para o WhatsApp, 2 que foi entregue para o destinatário,
e quando eu visualizar aqui do lado de cá, ele vai me notificar depois de alguns segundos aqui de que foi lida a mensagem. Então, a gente tem essa troca em real time aqui. Aqui a gente tem anexos, então eu posso anexar uma foto. Eu vi até que rolou uma pergunta ali sobre isso. Posso enviar um arquivo MP4? Pode. Né? Então, você consegue enviar um arquivo de foto ou vídeo aqui. Você pode mandar um áudio. Você pode anexar um PDF, por exemplo. Então, já tem aqui alguns pré-filtros para você. Então, nesse caso aqui, para simular o nosso atendimento, né? Eu não vou ficar simulando lá, boa tarde, bom dia, para vocês já entenderam como é que funciona a dinâmica aqui. Eu vou só fazer um envio, então, de uma tabela de preço, plano de saúde. Fez o upload, e ok. O atendente consegue pré-visualizar. Notem aqui o status, entregue. Mensagem. Bom, ao vivo. O WhatsApp está conectado. Sim. Minha conexão do celular que caiu, eu já estava imaginando o que aconteceu. Não. Deixa eu tirar o Wi-Fi aqui enquanto está no 4G agora. Bom, então, a pessoa recebeu a mensagem, a imagem, né? Visualizei aqui. Logo vai notificar que foi visualizado. Então, essa é uma das formas de visualização. Né? A gente tem aqui também mensagens, da mesma forma que a gente tem dentro do WhatsApp, né? Aguardo o seu retorno. O que eu quero colocar aqui, obrigado, em negrito. Obrigado. Ele segue o mesmo padrão do WhatsApp, estrela, palavra estrela vai em negrito, entre tio ela vai com cortadinho, entre underline ela vai em itálico e assim por diante. A gente respeitou exatamente como é no WhatsApp, de novo, tentando manter vocês no cenário que já está todo mundo acostumado a utilizar, né? Sem inventar um botão para formatar ou algo do tipo. Né? Então, a gente manteve exatamente como é o dia a dia, utilizando a ferramenta que a gente já está acostumado. Né? Então, essa é uma das visões que a gente chama de Conversation Manager, ou como é uma guia que você pode colocar no seu WhatsApp, a gente chamou aqui, no seu Salesforce, né? A gente chamou aqui de conversas WhatsApp. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra visão que é dentro de uma página de registro, ou seja, a gente vai conseguir inserir um componente de conversa dentro de qualquer página de registros. Então, vou colocar aqui leads de hoje. Então, esse lead foi criado a partir dessa conversa. Então, quando eu informei ali 10 vidas, que eu tive todas as informações necessárias, eu criei um lead aqui dentro do Salesforce. Então, eu vou abrir o meu lead. E eu tenho aquela mesma conversa lá, né? E aqui, obviamente, ela é individual, né? Então, ele vai pegar aqui do mobile, o telefone do contato e trazer a conversa daquele telefone. Travou meu scroll. Assim. Um último item que eu queria mostrar para vocês é em relação a esses launcher aqui, né? Então, o que a gente tem dentro do launcher? O que a gente chama de Custom Actions. Então, dentro do Custom Actions, a gente vai poder customizar vários cenários. Né? Então, eu posso, por exemplo, customizar uma tela de finalizar a conversa. Né? Finalizei a conversa com um atendente aqui, mandei um obrigado, e eu quero finalizar essa conversa. E por que eu finalizaria essa conversa? Para que, se ele quiser iniciar uma nova conversa, ele comece no começo, lá da fila do robô, e não do meio do caminho, falando com o atendente. Né? Então, essa é a ideia de finalizar a conversa aqui. Então, eu vou finalizar a conversa, imaginando que a gente fechou esse lead com 10 vidas, contratou o plano médico, então, vou finalizar a conversa. Ele me mostra um pop-upzinho. Então, tudo isso daqui
ele é customizado, né? E não precisa ser customizado exatamente por nós, né? Se a sua empresa tem um developer, vocês vão conseguir customizar ações, criar suas próprias ações, igual a gente criou essa nossa ação aqui, né? Então, aqui a gente trouxe uma mensagem padrão, obrigado pelo seu contato, mas eu, como usuário, poderia complementar com o que eu quisesse aqui. Vou dar um enviar. Então, ele demora um pouquinho mais para aparecer aqui, porque como ele foi enviado por debaixo dos panos, né, ele tem que esperar a conversa voltar. Notem que uma vez que eu finalizei esse contato, eu não posso mais conversar com ele, porque agora ele voltou lá para o chatbot, né? Então, se eu tentar fazer uma ação aqui, ele vai falar, olha, você não pode porque esse cara está conversando lá com a Ivone. Então, você não pode mais conversar com ele. Só a Ivone que vai poder ter essa conversa com ele. E a razão de eu fazer finalizar essa conversa é para mostrar uma segunda forma de conversa de bot para vocês. Então, essa primeira é mostrando o atendimento humano, né? Então, fez o primeiro contato, que chegou com o atendente, que vai, de uma forma humana, conversar com o seu lead. Né? Então, finalizamos aqui, fiz a conversão do lead. E o meu lead tem que pagar o boleto, né, para poder dar início ao plano médico. Só que o que aconteceu com o meu lead? Ele perdeu o boleto, passou a data, né? Tinha que ter pago ontem, ele não pagou. E agora, como é que ele faz? Vai ligar para a central para poder ter acesso ao boleto e esperar na fila e etc e tal? Não, né? Então, a gente pode fazer aqui, eu vou mandar um outro olá aqui. Poderia ser, na verdade, qualquer mensagem, né? Mas estou simplificando. E ele já me trata diferente, porque lá em cima, se vocês lembrarem, ele me fala, olá, posso te chamar disso? E eu confirmei que sim. Então, agora ele já fala, olá, Fernando, bom falar com você novamente. Então, o bot já detectou que ele já falou com ele antes e pode considerar que o nome dele é Fernando. Né? O que você gostaria de fazer? Novos contratos ou gestão de contratos? Eu quero fazer a gestão do meu contrato. Certo? Para eu poder te auxiliar, me informa o CNPJ ou o número do contrato. O número do contrato está lá na oportunidade. Deixa eu pegar o CNPJ, que vai estar mais fácil aqui. Algumas opções, né? Então aqui a gente tem atualização cadastral, onde ele vai perguntar algumas informações que eu possa atualizar. Segunda via de boleto ou outros assuntos que ele vai mover para um atendente poder dar continuidade deste atendimento. Então, eu quero aqui segunda via do boleto. Legal, dentro de instantes você vai receber a segunda via do seu boleto. Me mandou o anexo do segunda via do boleto, é um PDF. Um arquivo que eu posso baixar e abrir aqui, normal. E ele me trouxe já, te ajuda em algo mais? 1, sim, 2, não. Vou falar que não, resolvi, só queria a segunda via do meu boleto mesmo. Então aqui é uma forma de mostrar que dá para encurtar o tempo de atendimento, né? Pensando em soluções onde o próprio usuário consegue resolver o problema dele sem ter que, de fato, falar com o atendente, pegar um telefone, pedir por segunda via e etc. Né? Então, o bot conseguiu resolver um problema de segunda via de boleto sem ter que interagir com um humano para poder pegar o boleto. E, uma vez que ele falou que era aquilo mesmo que ele queria, que não ajudava em algo mais, a gente faz uma pergunta e isso vai servir para tirar a escala e medir, olha, o bot está sendo eficiente, tem que melhorar o bot, nesse fluxo de navegação que o usuário fez, como é que está sendo, e você depois tira métricas disso, né? Porque se a gente não medir, a gente não consegue melhorar. Essa é a ideia aqui. Então, como é que foi o atendimento? Vou colocar aqui como excelente, e ele dá como finalizado esse atendimento também. A próxima coisa que eu vou mostrar para vocês, então, agora é aqui os relatórios. Eu criei um relatório bem simples, mas que vai servir de insumo para mostrar esse conjunto de informações aqui de feedbacks, né? Então, um relatório de conversas. Então, eu consigo ver. Aqui eu teria por departamento, né? Então, eu só estou mostrando
o atendimento virtual. A gente poderia ter uma pesquisa de satisfação também para o atendente, e aqui teria o nome do atendente. Eu tenho a quantidade de notas que eu recebi, então foram 6 excelente, 1 bom e 3 não foi útil. E, de uma forma gráfica, a gente consegue acompanhar isso e saber o quão efetivo está o nosso bot ou não. De novo, qual é a ideia de trazer esse relatório? É mostrar para vocês que esses dados, todas essas conversas que rolou aqui, elas estão dentro do Salesforce, dentro da sua org, dentro de um objeto. E aí você consegue extrair relatórios da forma que você bem entender. Isso é só um exemplo. Depois você pode tirar outros relatórios de tempo de atendimento, de quantas mensagens cada departamento trocou, número médio de chamados que você está tendo por dia, e uma série de outros, número de contatos que você teve por dia, uma série de outras informações que você vai conseguir extrair daqui com base nos seus dados, né? Os dados são seus, estão dentro da sua org, para poder gerenciar e fazer toda a gestão disso. O que eu trago de mais interessante aqui, e que a gente não viu até então em outros cenários, né, é essa interação real-time, você poder conversar com o seu atendente, com o seu cliente ali do outro lado, né? Acho que isso é um grande diferencial que a gente tem hoje. Uma outra forma, uma outra visão que a gente tem, essa última que eu vou mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui para Home. Vai, computador. Acho que está em Sales. Não coloquei aqui. Está aqui. Não coloquei. Então, vou voltar para lá e vou fazer ao vivo mesmo. Fernando saindo do roteiro. Essa hora, os deuses dos roteiros devem estar tristes comigo. Mas a gente tem uma outra visão, que é aqui onde a gente tem o taskbar, né? Então, aquele componente de conversation, ele também pode estar dentro de uma taskbar, onde você vai conseguir ter toda essa conversa aqui dentro, navegar entre os registros, sem ter que fugir da conversa, sem ter que perder aquela sua conversa, né? Então, é mais uma opção que vocês vão conseguir ter também. Mas, infelizmente, como eu não deixei configurado aqui, não vou conseguir mostrar para vocês. Também não quero tomar muito tempo de vocês por hoje, não. Continuando, um outro ponto interessante aqui, até complementando aqueles outros valores que eu trouxe aqui agora há pouco, né? O WhatsApp já corresponde por 20% de suas vendas online, segundo o CEO da Via Varejo. Ou seja, venda dentro do WhatsApp, né? Poder, de novo, de como está sendo o WhatsApp no universo Salesforce, né? No Salesforce, né? No universo como um todo de vendas. E por que não utilizar isso dentro do universo Salesforce? Bom, passo a palavra agora para o Vitor Pereira poder mostrar para vocês um pouquinho, entender aí essas diferentes WhatsApps. Será que todos a gente consegue utilizar aqui dentro do Chat2Me? Não, sim. E quais? Por quê? Fica à vontade, cara. Legal, obrigado, Fernando. Então, gente, primeiro eu vou garantir que estamos todos na mesma página. Então, vou mostrar aqui as 3 diferentes formas de consumir o WhatsApp, para a gente desmistificar um pouco as coisas e saber para onde é que a gente está indo. Então, existem 3 jeitos de consumir o WhatsApp, né? 3 versões aqui. Então, essas 2 primeiras aqui, que estão acesas, a gente já conhece. Que o primeiro aqui é o WhatsApp tradicional, né? Que foi pensado para o usuário final mesmo, para a gente fazer nossas comunicações pessoais no dia a dia. Quando a gente tenta olhar isso para um cenário empresarial, geralmente os pequenos empreendedores, né, empreendedores autônomos ou que têm uma pequena empresa, começam muitas vezes com seu WhatsApp pessoal. E aí, às vezes, isso fica
insustentáveis, começa a misturar com contatos pessoais. Às vezes a gente está depois, o autônomo pode estar depois do horário só conversando com um familiar, e aí se um cliente chama e vê que ele está online, o cliente ele é um pouco mais ele quer um pouco mais de agilidade, né? Ele é mais imediatista, quer uma resposta na hora, e pode causar uma experiência ruim não responder ele. Então, conforme esse autônomo vai crescendo, ele acaba separando o WhatsApp pessoal dele, e ele tem esse desejo de controlar o que é da empresa num lugar separado. Para isso que o WhatsApp, a empresa, o WhatsApp, construiu então um outro aplicativo, que é o WhatsApp Business. Então, esses dois primeiros aqui são um aplicativo que podem ser baixados no seu telefone celular, né? O legal desse WhatsApp Business é que ele é muito similar ao WhatsApp tradicional no nosso celular, só que ele tem algumas funções a mais para esse pequeno negócio, para esse autônomo. É possível, por exemplo, cadastrar uma primeira resposta automática, só para não deixar o cliente esperando, né, e sanar um pouco essa ansiedade por uma resposta, saber que tem alguém ali atendendo ele. Também tem a opção de botar alguns catálogos de produto. Então, quando a empresa está crescendo nesse momento mais inicial, o WhatsApp Business ele faz bastante sentido. Conforme a empresa vai crescendo, quando ela chega talvez ali na segundo, terceiro funcionário, o WhatsApp Business ele começa a deixar de fazer um pouco de sentido, porque ele precisa, assim como o WhatsApp tradicional, estar atrelado a um chip, né? E também a um telefone celular que está conectado na internet. Agora há pouco a gente viu o Fernando na apresentação, ele não estava recebendo a mensagem, porque o WhatsApp Web, ele precisa às vezes conectar o celular, desbloquear o telefone ali para ele conectar, né? Então, tem esses problemas do WhatsApp normal. E aí pensa que se eu cresço o meu time para mais uma pessoa, eu tenho que comprar um outro celular com chip para aquela pessoa usar, não é o ideal para uma empresa que está crescendo. Além do problema de, eventualmente, às vezes as pessoas não compram outro telefone, né, bota o WhatsApp Business no celular do próprio funcionário, e se essa pessoa sai da empresa, eventualmente ela vai carregar esses contatos com ela e não é uma coisa adequada. Então, para resolver o problema, desde essas empresas que estão já amadurecendo e talvez chegando à terceira pessoa, mais ou menos, e para qualquer outro tamanho maior, o WhatsApp API começa a fazer bastante sentido. É dele que a gente vai falar agora. Então, o WhatsApp API, ele foi pensado para organizações um pouco mais robustas. Ele, diferente dos outros dois que a gente acabou de ver, ele não tem uma interface própria. Então, ele não tem um aplicativo, não é possível baixar ele no celular. Ele também não tem uma interface web, assim como o WhatsApp Web. Ele foi pensado para que essas empresas pudessem usar o WhatsApp de forma integrada às soluções que elas já usam, seja uma solução de helpdesk, uma solução de vendas e por aí vai. Além disso, o WhatsApp API, que é o que a gente vai ver agora, ele também possibilita que a gente consiga pegar as respostas do cliente e tomar algumas ações com isso, fazer algumas automações de processo e por aí vai. Então, no fim das contas, ele foi feito para que empresas possam integrar ele dentro de um software para que o cliente possa consumir, assim como a Salesforce fez. Então, os clientes da Salesforce via Salesforce têm uma interface que, inclusive, parabéns para a Salesforce, eles aproximaram a interface que foi construída ali dentro, aproximaram muito da aparência que a gente está acostumado do WhatsApp Web. E isso para o funcionário da empresa que vai usar é muito legal. Ele ficou muito parecido. E às vezes até dá a impressão de que o WhatsApp API já tem essa interface, mas não tem. Eles que construíram bem próximo do que a gente está acostumado. Então diminui o atrito, fica mais fácil assim das pessoas trabalharem, fica bem legal. Mas então é possível embutir a troca de mensagens do WhatsApp dentro de qualquer interface. Legal, então eu vou mostrar aqui um pouquinho quais são os casos de uso mais comuns, só para a gente ter uma ideia do que dá para fazer, usando um WhatsApp API, que a gente não consegue fazer no WhatsApp convencional, que foi feito para o usuário final, e nem o Business, que é aquele que tem que ter um aplicativo, como eu falei. Então, quando a gente usa o API, um caso de uso muito comum, que é esse primeiro que eu trouxe aqui, é um caso ativo, um caso onde a empresa notifica o seu cliente de alguma notificação que é relevante para ele. Então, por exemplo, transportadoras podem notificar um cliente de que hoje vai ser entregue o pedido na encomenda que ele comprou na internet, por exemplo. E geralmente é uma coisa que a gente quer ficar sabendo, né? Eventualmente eu posso não estar naquele endereço. Então, essas notificações com contexto, elas são relevantes para
manter o engajamento e uma aproximação que tem valor, uma comunicação que é valiosa para o cliente que está recebendo. Além do que, a gente pode aproveitar esse momento para otimizar alguns parâmetros, algumas coisas do nosso negócio. Por exemplo, nesses casos ativos onde uma transportadora informa o cliente que o pedido vai ser feito hoje, vai ser entregue hoje, é possível perguntar se essa pessoa está disponível para receber nesse endereço hoje. Caso ela não esteja, a gente economiza recurso de tempo, de dinheiro, de deslocamento até aquele endereço que não vai ter ninguém. Então, do ponto de vista da empresa que está fazendo essa notificação, é muito valioso para otimizar a operação. E o cliente também não se frustra, porque caso ele não esteja no endereço, mas ele pode se deslocar até lá, então ele pode confirmar que ele vai estar e tal, e ele sabe que ele vai receber hoje. Né? Muitas vezes a gente fica, pô, será que chega hoje? Será que chega amanhã? Então, estamos vivendo a era da experiência, e conseguir entregar isso para o nosso cliente é primordial. E via API, a gente consegue fazer esse tipo de automação. Uma coisa legal, já conectando com o segundo ponto, é que nesses casos ativos, a gente pode, claro, só mandar uma notificação e não ser uma jornada onde a gente está esperando uma resposta do cliente, mas nesse caso que eu dei o exemplo onde o cliente pode responder se ele vai estar disponível no endereço, ou se ele não vai estar, ou se ele está com algum problema, a gente pode já então preparar, né, pré-configurar um chatbot, que é o segundo caso de uso. Então, se o cliente interagir com a minha notificação, eu já posso ter um chatbot pronto ali para responder e, se for o caso, preparar a entrega dele para outro dia ou transferir ele para falar com outra pessoa e coisas assim. Os chatbots não necessariamente precisam estar integrados após uma jornada ativa de notificação, que foi o primeiro caso. Um chatbot pode ser um caso receptivo, onde a empresa disponibiliza um número publicamente para que os seus clientes entrem em contato com ela, né? Que foi o caso que o Fernando mostrou para a gente agora. Então, ele abriu o WhatsApp pessoal dele, web, como se ele fosse um cliente, entrando em contato com aquela empresa, e aí o chatbot prontamente está ali disponível para atender ele. Então, ele já pode dar umas opções e, eventualmente, o chatbot consegue navegar por toda a jornada daquele cliente, atendendo ele e se resolvendo por ele mesmo. Mas, eventualmente, se no meio dessas respostas e dessa interação do chatbot com o cliente, se for identificado que o cliente às vezes tem um problema, ou seja, qual for outro motivo que ele precisa falar com o humano, é possível, então, via WhatsApp API, fazer um transbordo, que a gente chama, do chatbot e conectar com o atendente para que possa intervir e ajudar, que já é o terceiro caso que eu estou mostrando aqui. Então, a possibilidade de chats, onde os funcionários de uma empresa podem conversar com os seus clientes, e aí pensa que se a gente tem uma empresa com um time de 100 atendentes, 200 atendentes, não daria, né, se a gente fosse fazer o contraponto lá com o WhatsApp Web, não daria para ter um telefone de cada um no seu telefone mandando mensagem, não faz sentido. Uma outra coisa legal de ter o chat integrado, que a API nos possibilita, é um caso muito massa que o Fernando mostrou agora há pouco. Ele primeiro interagiu com o bot, e depois, mais para frente, ele simulou como se ele fosse o funcionário da empresa, que entrou no Salesforce, e aí ele entrou na oportunidade e ele viu que tinha um histórico ali. Então, na API é possível também esse tipo de coisa. Qualquer outro funcionário da empresa que no futuro vai conversar com aquele cliente, consegue ver aquele histórico e eventualmente falar com ele, se fosse o caso. Então, diferente, de novo, dos WhatsApps tradicionais ou do WhatsApp Business, não dá para uma conversa ter histórico entre outros números, né? Então, com o WhatsApp API, a gente consegue ter um único número da empresa para conversar com todos os nossos clientes, né? Não precisa ter um número de cada funcionário e causar uma experiência ruim. Então, tudo isso é muito legal. Eu acabei já adiantando um pouco aqui algumas vantagens do chatbot, mas eu quero entrar um pouco mais a fundo nelas. No fim das contas, a apresentação do Fernando foi tão completa que eu vou fazer quase que algumas constatações do que ele já mostrou para a gente. Mas vamos ao primeiro aqui, ó, a disponibilidade e agilidade no atendimento. Isso é uma coisa muito legal. Hoje em dia, várias pesquisas apontam para isso, do Gartner e de várias outras empresas, como a gente está cada vez mais acelerado e mais ansioso, né? O cliente não quer, eu já tive problemas com o banco digital que eu uso, e já tive a frustração de entrar em contato ali no WhatsApp deles,
e ninguém me responde. E aí eu só fico mais ansioso ainda e acho que aquele negócio não tá funcionando, eu tô com um problema, e eu acabo daí esgotando outros canais, porque eu mando WhatsApp, espero 5 minutos, ninguém fala comigo, eu mando um e-mail, eu ligo, e eu vou esgotando outros canais. Isso até é ruim para a empresa, que acaba tendo um congestionamento nos seus canais de atendimento, isso é bem ruim. E só atrapalha, né? É uma bola de neve. O legal, então, inclusive até eventualmente se o cliente entrasse em contato fora de horário. Então, uma das vantagens então, do chatbot é essa disponibilidade de, na hora, conseguir responder. Né? Imagina que a Soforce só atende no Brasil e alguém entra em contato de madrugada. O chatbot vai estar lá na hora para responder. Então, ele consegue estar disponível e ser ágil e, eventualmente, até conseguir resolver o que o cliente precisava sem, né, nem falar com uma pessoa. Né? Isso já conecta com o próximo ponto, a automação do processo e diminuir um custo operacional. Então, o Fernando mostrou para a gente ali um caso onde ele disse que queria fazer a gestão do contrato, que era a opção 2, e ele queria só um boleto. E aí, o próprio bot já consegue identificar isso e mandar o boleto para ele. Então, nesse caso, ele automatizou essa rotina e ele não precisou transbordar para um humano, que é um atendente muito mais caro, a hora de uma pessoa. Então, a gente consegue fazer a redução do custo operacional. Naturalmente, a gente acaba ficando mais eficiente e a gente automatiza pequenas rotinas que o bot consegue se virar e ser mais rápido até para o cliente, né? Se eu tivesse uma base de cliente muito grande e todo mundo quisesse falar com um humano, eu precisaria ter um time muito grande para dar conta de falar com todo mundo. Então a gente consegue ser mais eficiente nesse sentido, e aí o bot ele consegue então fazer uma triagem, responder aqueles que ele pode responder, né, fazer essa peneira, e aqueles que eventualmente ele não conseguiu responder, ele transborda para o humano. Então a gente passa só o que é necessário para uma pessoa falar. Então é muito mais eficiente, muito mais barato, além da experiência do cliente ser muito mais interessante. O próximo ponto ali, olha que legal. Ter tecnologias embutidas em um só lugar, possibilitando diversas jornadas. Isso é uma coisa que a gente só consegue fazer com o WhatsApp API. Então, por exemplo, na jornada que o Fernando mostrou para a gente, ele mostrou diversas tecnologias embutidas ali. Primeiro que via o WhatsApp API, ele já conseguia saber o nome do cliente em antecipado, não precisou ter mais essa etapa de perguntar qual era o nome. Ao mesmo tempo, quando ele pega o CNPJ, ele já conseguiu descobrir qual é a razão social, ele consegue economizar etapas. Ele também conseguiu integrar com a base dele e já pegar e mandar um boleto. Né? A gente tem exemplo, a Red Hunter falou aqui, né? A gente tem vários exemplos de empresa de RH que tem um chatbot integrado com tecnologias embutidas de OCR, por exemplo, tratamento de imagem, que eles usam o chatbot para agilizar, escalar o onboarding de novos funcionários. Né? Então, às vezes, grandes construtoras no país têm uma contratação muito alta, e esse bot integrado com uma tecnologia dessa consegue receber os documentos por foto, por exemplo, e já transcrever isso em texto nos formulários. Economiza muito tempo de RH. Então, essas tecnologias possibilitando diversas jornadas diferentes, melhoram a eficiência da empresa e entregam uma experiência mais legal para o cliente final. No fim das contas, uma forma mais interativa do que um formulário chato, né? Então, às vezes, a gente não tem saco de preencher um formulário para o cliente, é chato, às vezes a gente entra no formulário, vê, e vai embora. Né? Às vezes a conversão pode ser de uma página de venda ou alguma coisa assim, não é muito legal. E o chatbot ele é mais amigável, ele já sabe qual é o teu nome, a gente pode mudar o humor dele, né? Pode ser um chatbot mais engraçadinho, pode ser um mais sério, e a gente consegue coletar, o Fernando ele coletou o CNPJ e foi coletando outras informações. Isso é mais amigável do que um formulário. Agora eu só vou dar, para a gente fechar minha parte aqui, algumas dicas para criar um chatbot de uma maneira mais eficiente. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir para que a gente quer montar aquele chatbot. Né? Qual que é o objetivo dele? Porque isso vai ajudar na hora de a gente pensar um chatbot que faça sentido. Então, poxa, o meu chatbot, eu quero criar ele para fazer uma triagem dos clientes que estão entrando em contato com a gente e ver o que é vendas para eu passar para vendas e o que é problema para eu passar para o suporte. É mais fácil do que todo mundo entrar em contato no suporte, aí o suporte recebe, se for venda ele transfere. Então é esse problema que eu quero resolver, triagem. Ou o problema que eu quero receber é o do RH, que eu dei o exemplo de receber os documentos e automatizar esse onboarding. Então é legal pensar
o que a gente quer resolver de problema para ser mais assertivo no que a gente vai construir. A segunda coisa é entender o público, né? Então, dependendo do caso de uso e o público que a gente quer comunicar, eu posso montar uma jornada que é mais... por exemplo, se um bot que vai lidar com pessoas de mais idade, talvez eu tenha que usar menos termos técnicos, eu não tenho que ficar jogando de um lado para o outro, mandar QR Code, eu tenho que ser mais assertivo. Então, o jeito que a gente vai falar com esse público também faz diferença. Vou falar agora só de alguns erros comuns e dar algumas dicas. Então, geralmente, até tem a ver com o que eu falei agora, né? Primeiro, pensar no que a gente quer fazer. Muitas vezes, muitas pessoas que a gente conversa, muitas empresas, viram um chatbot, que legal, quero botar na minha empresa. E aí já pensa que quer fazer um monte de coisa. Né? Igual eu falei, já quer começar com tecnologia de identificar documento, validar identidade, um monte de coisa, e acaba que ele já começa uma bola muito grande, meio sem pé nem cabeça, às vezes não entregam uma qualidade legal para o cliente, ou ele está tão complexo que a gente não entrega, ele nunca bota no ar. Então, a dica para começar, para quem não tem o chatbot ainda, a dica é começar com uma triagem simples, que é mais fácil. Então, uma triagem simples que recebe o cliente e vê se ele já é cliente, se ele quer falar com um comercial, ou se ele quer tratar de algum problema que eventualmente ele tem. Uma outra dica que eu já falei, né, que o formulário é chato, então eventualmente a gente vai coletar alguns dados por um formulário, a gente pode talvez transferir isso para o bot, ele é mais amigável para a gente conseguir fazer isso às vezes até com uma conversão melhor. E, como eu disse, o simples é melhor do que o complexo agora, mas vale começar com uma triagem simples e não ficar fazendo uma coisa muito grande. Para fechar mais algumas dicas, uma coisa legal que a gente faz aqui na Zenvia também, quando a gente ajuda alguns clientes, primeiro desenha o que a gente quer, qual que é a jornada que a gente quer entregar. Então, pode ser no papel, ou enfim, no computador, na ferramenta que for mais amigável, mas faça um desenho para entender o que a gente quer oferecer, tá? Primeiro eu quero coletar os dados e depois eu vou transbordar ele para um humano, ou é melhor eu pegar alguns dados e tentar resolver com ele? Como é que eu quero, como se a gente pegasse na mão dele, como é que eu quero conduzir ele, né? O que eu quero oferecer? Então, tentar ter esse entendimento, porque quando a gente faz esse exercício, a gente consegue, já falando do item 2, enxergar as possíveis saídas. Então, no exemplo que o Fernando deu ali, imagina que na hora que ele pede o CNPJ, o cliente manda algum CNPJ que não é válido, ou digita um caractere, um monte de letra, alguma coisa que não é esperada. E o bot pede de novo, aí ele não consegue, pede de novo, e aí fica nesse loop. Então a gente tem que pensar nas possíveis saídas que vão acontecer, e aí nesse desenho fica bem mais fácil de enxergar isso, e pensar que alternativas a gente quer oferecer para o usuário quando ele quando ele mandar uma resposta que a gente não espera, para ele não ficar preso e não conseguir avançar e ser uma experiência frustrante. Eventualmente, se ele errar uma ou duas vezes, a gente já pode, ao invés de continuar pedindo, prever uma saída de transbordar ele para um humano para ajudar, e por aí vai. Tá? Então, enxergar as saídas é bem legal. Por fim, ao invés de já entrar na ferramenta e já sair construindo, e aí a gente pode deixar as saídas para trás e não construir um robô muito eficiente, fazer esses exercícios de pensar como a gente quer e pensar nas saídas antes de ir para a ferramenta construir o bot, com certeza vai te ajudar a ser mais assertivo e construir um bot que entregue uma experiência agradável para os clientes de vocês. Beleza? É isso, Fernando. Muito obrigado, cara. Que deu para clarear bastante. Eu acho que um dos pontos que você falou ali, a gente até se preocupou quando a gente foi fazer alguns dos nossos bots, né? Ali, esse próprio bot mesmo que a gente mostrou aqui, ele tem um pouco dessa inteligência que você falou. O CNPJ, ele valida o CNPJ, então se ele encontrar um valor inválido que não é um CNPJ, ele vai pedir de novo. E aí acontece o que você falou, ele pede de novo, na terceira vez ele já passa para o atendente, porque ele entende que, cara, se você está digitando errado, alguma coisa tem estranho. Exato. Né? Deixa eu passar para alguém humano aqui falar com você, Uhum. porque vai te atender melhor. Eu acho que isso é um ponto-chave, né? O bot nem sempre ele vai conseguir resolver 100% das dores e você tem que estar constantemente analisando as respostas para poder melhorar o seu bot. Se a pessoa está respondendo alguma coisa errada e muitas vezes errado ali no meio, o que eu tenho que fazer para melhorar, né? E aí é um exercício que tem que ser feito constantemente para você poder melhorar. Só pegando esse gancho bem rapidinho,
o legal de a gente usar a API é a possibilidade de a gente conseguir captar as respostas e fazer alguma coisa com isso, né? Então, esse relatório que tu mostrou, e a gente consegue, como tu disse antes na tua demonstração, ter várias visualizações, a gente, olhando para aqueles dados, consegue ver se os clientes estão parando no meio da jornada e não conseguindo avançar, por exemplo. Quando a gente está lá no business, ou no tradicional, óbvio, isso não tem como ser feito. Então, é bem importante de conseguir ter essa visualização, só o API traz para a gente mesmo. Exato. Vamos agora ao momento mais esperado. Eu vi que rolou muitas dúvidas. A gente vai tentar selecionar algumas aqui. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, galera, porque de fato teve muita coisa rolando aqui. Acho que espero tentar responder a grande maioria. Sim, de fato, obrigado. Agradecer a todos que estiveram até aqui, continuaram, né? Porque é um longo, né? Mais de 1 hora de evento, mas sim, a gente vai tentar responder todas as dúvidas aqui. E vocês também, né? Quem ainda não conhece o Soulforce, soulforce.cloud ou no youtube.com/soulforce, a gente tem as lives toda terça e quinta. Provavelmente a gente vai trazer esses assuntos mais vezes para conversar com vocês. Então, espaço e tempo para a gente poder falar desse produto não vai faltar, pode ficar tranquilo. Se a gente não conseguir responder sua dúvida aqui agora, a gente vai responder ela de alguma outra forma, interaja com o bot e manda lá dentro se você tiver alguma dúvida, que a gente vai... A gente não vai medir esforço para responder todas as dúvidas. Isso aí, a ideia era justamente não entrar, como o Fernando falou, muito no Technicase, né? Eu vi que tiveram muitas dúvidas técnicas, eu peguei algumas aqui para a gente responder, mas enfim, se sua pergunta não for respondida por questão de tempo, enfim, por alguma outra questão, manda lá e a gente responde para você sem problema. Bora lá. Uma outra coisa que a gente, só uma aspas aqui, né? Uma outra coisa que a gente pretende fazer, para quem já conhece a gente do Soulforce, a gente já fez eventos chamados Salesforce Saturday, que a gente põe a mão na massa ali com vocês mesmo e faz a coisa acontecer. A nossa ideia é fazer um Salesforce Saturday implantando o Chat2Me, mostrando o que a gente fez, por exemplo, para fazer esse chatbot. Como é que foi esse flow, o que teve nesse flow. Então, aí sim a gente vai entrar no Technicase mesmo, mostrar, explicar o porquê disso, o porquê daquilo, como tratar mensagem acentuada, como tratar CNPJ, como tratar e-mail e etc, etc e tal. Mas isso acho que vale, né, como eu disse, um outro evento para isso, para mostrar o técnico mesmo, para mostrar a mão na massa mesmo, né? Aqui a ideia é mostrar para vocês o produto, né? Então, vocês conheceram o produto. Então, para um outro evento futuro, a gente vai mostrar a mão na massa mesmo, o Technicase, para quem gosta, né? Porque nem todo mundo gosta disso. Alguns querem ver a solução foi apresentada, alguns querem ver como que é feito isso debaixo dos panos, e a gente vai ter uma oportunidade para mostrar para vocês como é feito isso por debaixo dos panos. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Traz aí os comentários para a gente tentar responder. Primeira dúvida do André Petrovic. A API suporta envio e recebimento de áudio e vídeo em MP4? Sim, cara, isso eu até respondi um pouco ali, né? No próprio webinar, mas... Isso aí. Sim, ela suporta. O envio, a gente está planejando para uma V2, então o envio ali dentro do Salesforce a gente está planejando para uma V2, mas ela recebe áudio sim, sem problema, mas a API suporta. É mais uma limitação ali de dentro da Salesforce, mas isso já está ali no nosso roadmap, não vai demorar para sair, não. O que você pode fazer hoje é enviar um arquivo mesmo de áudio, né? Então você consegue enviar lá nos anexos, se vocês lembrarem lá da tela. Deixa eu voltar aqui para o... Se vocês lembrarem lá na tela, onde tem um botãozinho de anexar, você tem a opção de anexar arquivos aqui embaixo, né? Então, não vou conseguir falar porque está com bot. Já está no bot. Mas você vai conseguir anexar tanto o arquivo PDF, ou qualquer arquivo, arquivos de imagem ou vídeo, e aí sim suporta no MP4, ou arquivos de áudio, que aí suporta os formatos de áudio também. E a pessoa consegue escutar do lado de lá, normalmente. Isso aí. Outra pergunta do André Petrovic, essa pergunta responde bastante outras questões ali embaixo. Então, podemos utilizar como um canal de Omni padrão Salesforce? Cara, a solução ela foi desenvolvida para a gente colocar isso, por exemplo, imagino que isso seja ali
case, uma criação de objeto. A gente consegue colocar esse componente dentro do Salesforce e a gente consegue criar registros, direcionar atendente. Então, eu imagino que Omni padrão Salesforce, não. Mas a gente consegue dentro do pensar... service, não. Dentro do service ali, exato. De atendimento, não. Exatamente. Mas a gente consegue pensar em alguma outra coisa e, enfim, customizar ali que a Salesforce deixa a gente livre para ter ideias criativas para solucionar nossos problemas, né? Então, espero que tenha respondido sua questão. Hoje, vamos dizer, hoje não, né? Mas em breve, talvez. Hoje não. Vamos lá. O Dário perguntou aqui. Dário Vieira. É possível aplicar a solução para todos os números como um todo? Imagino que seja no sentido de você tem um número de WhatsApp e você quer colocar ali vários departamentos. Sim, é possível. Então, você não precisa contratar um número de WhatsApp por atendente, por vendedor. Você tem um número e isso você consegue criar ali os departamentos. E respondendo até outras questões aqui já, como ele vai funcionar com esses múltiplos atendentes? O atendente ele vai ter permissão diretamente como usuário ali. Então, a gente conecta o usuário nesse departamento e ele vai ter a visão do que aquele departamento está recebendo de mensagem. Então, com o mesmo número. Isso meio que por regra de compartilhamento dentro do Salesforce mesmo. Então, sim, é possível usar um número para vários atendentes. Outra dúvida que eu vi bastante aqui. Claudinei Jesus Rodrigues mandou. Boa tarde, pessoal. Essa integração inclui também para Marketing Cloud do Salesforce? Também planejado para uma V2, hoje não. Mas ela sim, estamos planejando para um V2 colocar também no Marketing Cloud. Hoje ela integra basicamente ali com Sales, a gente consegue colocar também no Community, mas para Service e para Marketing ainda não. No futuro próximo, muito próximo, a gente terá essa solução também para o Marketing Cloud. Vamos lá, outra dúvida. Só para... O Mike Santos Oliveira mandou aqui. Como a ferramenta se comporta quando temos mais de uma conversa acontecendo? Por exemplo, 2 conversas simultâneas, como concilia as respostas e o tempo médio das respostas. Como eu falei, o usuário ele vai ter acesso ao departamento. Então, eu tenho acesso ao departamento financeiro, o Fernando tem acesso ao departamento de comercial. O que chega para o financeiro, está ligado ali para o financeiro, só ele vai conseguir ver quer dizer, só eu vou conseguir ver, e o que chega para comercial, só o Fernando vai conseguir ver. Mas isso também com o mesmo número. E aí ela acontece bem próximo ao WhatsApp mesmo. Vai chegar as mensagens ali, e você vai receber, o Fernando recebe o que é dele, eu recebo o que é meu. Basicamente isso, mas também, como o Fernando falou, acho que não vai faltar a oportunidade de vocês verem mais comportamentos da ferramenta, né? Respondendo ali também, né, complementando um pouco isso que você falou, né, se você tivesse várias conversas rolando ao mesmo tempo, elas ficariam olhando o manager, que é aquele grandão que eu apresentei primeiro, teriam várias, aqui, né, teria várias conversas aqui e você consegue alternar entre elas, e as novas, ela vai ficar com uma notificação aqui de que não foi lida a mensagem. Quando você clica, você consegue ver aquela mensagem daquela pessoa. Se você tiver, como eu falei, né, quando você tem o utility bar aqui embaixo, você também pode colocar o utility bar, esse componente dentro do utility bar, e aí ter essa mesma visão, trocando de vários contatos. Ou seja, você pode ter várias conversas rolando ao mesmo tempo, e você pode ter vários atendentes ao mesmo tempo. O que não pode ter é várias pessoas atendendo a mesma pessoa. Isso não tem como. Porque senão, imagina, como é que ela vai saber quem que mandou a mensagem, né? Então, hoje, ela é limitada para somente uma. Por isso que eu não consigo aqui iniciar uma conversa, porque ele fala, olha, nesse momento, esse contato, ele está conversando lá com a Ivone, não está conversando com o PME. Então, eu não posso interagir com essa pessoa aqui. Uma feature que a gente implementou, por exemplo, para Headhunters, aqui dentro do Action, a gente criou uma conversa chamada Retomar Conversa. Ou seja, eu estava falando com ele, finalizei a conversa, e preciso continuar essa conversa com ele. Então, a gente tem um retomar conversa, eu pego de volta do bot, trago para mim essa conversa e consigo continuar a conversa com essa pessoa. Então, isso é um cenário, né? Isso aí.
Outra pergunta do Fernando Ruth, espero ter acertado a pronúncia. É possível transformar esse atendimento em case no Service Cloud? Cara, como a gente falou, não tem como ainda colocar no Service Cloud, mas você consegue criar um case. No exemplo ali na demo, o Fernando criou um lead, mas a gente poderia, dentro do Flow, criar um case, criar qualquer objeto que você tenha dentro da sua org, dado o atendimento. Então, essa pergunta, acho que ela responde, essa resposta responde essa pergunta e a pergunta da Bruna Oliveira. Não dá para a gente colocar num Omnichannel, né? Um Omnichannel de atendimento, exato. Mas dá para a gente criar um caso, sim. Assim como a gente criou o lead, se vocês lembrarem, a partir do momento que eu digitei o CNPJ e o número de vidas, eu criei um contato de lead dentro da nossa org de demo. E aí eu consegui converter esse lead para virar uma oportunidade e conseguir emitir o boleto dele. Então, a mesma coisa poderia acontecer. Se eu tenho um cenário, um fluxo aqui, onde a pessoa quer abrir um chamado, então, opção 3, abrir um chamado. Aí o bot pergunta, descreva o seu problema, e isso abre um caso para você. É totalmente possível fazer isso. Isso aí. Responde a pergunta da Bruna. É possível plugar o meu chatbot com esse WhatsApp para terminar a venda com o meu time interno? Criei um bot de pré-venda. Sim, você pode criar um bot ali, linkar o seu atendimento, a gente pode criar ações que disparam o atendimento do bot, e aí ele continuar alimentando o seu registro e finalizar a sua venda sem problema. Outra pergunta. O Leandro, né? Opa, a gente estava clicando na mesa. O Leonardo perguntou, né? O histórico ficou armazenado dentro do Salesforce? Dentro do Salesforce. Os contatos, as conversas, tudo dentro do Salesforce. É por isso que até que a gente consegue extrair relatórios disso, né? De tempo de atendimento, de contatos, as mensagens que estão trafegando, aí um admin consegue garantir quem pode ver o quê, mas sim, tudo está dentro do Salesforce, você consegue gerenciar isso. Isso aí. Bom, pergunta do Rodrigo Francis. Se o usuário deletar a mensagem e depois finalizar, ele apaga também? Hoje, ele não consegue deletar a mensagem dentro do componente. A gente teria que pedir para um administrador deletar, então acho que isso não é interessante. Mas, assim, então o usuário, de fato, não consegue deletar. Um administrador conseguiria deletar, se ele tiver permissão. Eu, usuário, usando o ChatRoom, não consigo deletar a mensagem. Se o cliente deletar, isso não vem para a gente como um delete, porque o WhatsApp API não disponibiliza isso. Então, é uma limitação do WhatsApp API, não é uma limitação do ChatRoom. Então, por mais que ele delete lá, ele está deletando só do histórico dele. A mensagem que foi enviada para o API, a API vai continuar lá. A gente não tem nem como saber que ela foi deletada pelo usuário, infelizmente, nesse momento. Se no momento futuro o WhatsApp implementar isso, com certeza a gente vai implementar isso aqui também. Boa. Flávio Carvalho, é possível enviar mensagens de publicidade, marketing ou promocionais dentro da janela de 24 horas? Caso sim, como seria esse contato pelo Salesforce? Dentro da janela de 24 horas, você consegue disparar mensagens ali, como a gente falou, isso é um registro dentro do Salesforce. Então, você consegue, de forma customizada, disparar mensagens se o contato está dentro do tempo, ali dentro da janela de 24 horas. E acho que isso, como seria esse contato pelo Salesforce, vai depender. Acho que você pode mandar via um job, você pode... enfim, acho que aí você consegue ficar livre para customizar uma hora que esses registros estão dentro da sua org. Mas, sim, é possível. O que vai ficar um pouco difícil é caso você não esteja dentro dessa janela de 24 horas, porque aí você só consegue mandar um template pré-aprovado e aí vai alimentar as mensagens que você pode mandar. Mas para a sua pergunta, sim, é possível, sim. Vamos lá, essa aqui também é muito boa, do Leonardo. É possível fazer o envio de mensagens para um contato existente pelo Salesforce, ou seria somente receptivo? Sim, é possível, desde que o número do seu contato, do seu registro esteja correto e ele esteja mapeado no componente. Você consegue mandar o template, que é o tipo de mensagem que você manda caso não tenha uma interação receptiva. Porque, como o Vitor explicou, o WhatsApp, para que você tenha essa janela livre, você precisa mandar o template e o contato responder, e aí você está livre para conversar. Mas sim, é possível mandar mensagem de dentro do Salesforce para os contatos.
Vamos lá. Cara, muita pergunta. O Kaique também perguntou, consigo iniciar uma conversa com o meu cliente? Sim. É a mesma ideia, né? Aqui Sim. é um ponto que eu acho que, só para deixar claro para todo mundo, né? É uma limitação do próprio WhatsApp API, né? Então, para você iniciar uma conversa que não foi iniciada pelo usuário, a gente tem que fazer o disparo de uma notificação. Essa notificação ela tem um custo maior, justamente para evitar que haja spam. Essa mensagem de notificação ela tem que ser aprovada pelo WhatsApp, ou seja, você não pode mandar qualquer coisa que você queira, você tem que pegar um texto, manda para o WhatsApp aprova o seu texto e a partir daquele momento você pode fazer notificações. Então, aquela mensagem que você recebe, tipo, o seu pedido está saindo para entrega, isso é uma notificação. E você pode ter uma notificação, no nosso caso, na nossa ordem, a gente tem uma do tipo, oi, tudo bem? Gostaríamos de retomar aquela conversa que tivemos antes. Né? Então, eu estou deixando claro que eu já tive uma conversa com você, eu já sei o seu nome, e eu estou querendo retomar a conversa com você. Então, esse processo não depende da gente, não depende da Zenvia, a gente tem que criar uma estrutura, ela tem algumas regrinhas, e uma vez que a gente cria essa mensagem, submete o Facebook aprova, e aí sim ela pode ser utilizada dentro da plataforma. E aí ela vai listar para você, se eu estou começando uma conversa com alguém que eu não conversei, ou que expirou a janela de 24 horas da última mensagem que o usuário me mandou, eu tenho que mandar um template. Okay? Então, sempre lembrando que são 24 horas de prazo a partir da última mensagem do seu usuário, não sua. Tá? Então, se você pode ficar mandando mensagem para ele enquanto estiver dentro das 24 horas. Se ele não te mandar uma nova mensagem, você tem que mandar um template. Boa. Pergunta do Kaique, o bot utilizado é o Einstein Bot da Salesforce? Não, a gente construiu o bot dentro do Flow, então ali é o Flow puramente trabalhando, recebendo e criando o registro, recebendo a mensagem, e aí a gente controla isso tudo dentro do Flow. A nossa ideia mesmo era colocar isso em low code para que a construção do bot não dependa de desenvolvimento, não dependa de classe de teste, não dependa de deploy. Então, você consegue fazer isso de uma forma bem simples ali no Flow e não vai precisar de um desenvolvedor que aumentaria o custo e tudo mais da implantação. Mas também é possível de construir isso via desenvolvimento, não impede. Sim. Mas a nossa solução ali é com Flow. Como ela é baseada em registros, vai depender de você, né? Se você quiser com Flow, uma forma mais simples. Se você quiser fazer em código com Trigger, com Apex, também é possível. Isso aí. Bom, mais uma pergunta sobre vários setores com o mesmo número. Respondemos, sim. Totalmente possível. Totalmente possível. Vamos lá. Felipe Ferreira. É possível utilizar a ferramenta com uma das instâncias da Salesforce, como Enterprise Service Cloud, gerando casos de serviço? Hoje utilizamos essa ferramenta para atendimento ao cliente. No Service Cloud, ainda não, mas dado o número de pedidos, a gente vai até acelerar. Não, veja bem, não. O que ele está querendo aqui saber se dá para gerar caso. Sim, dá para gerar caso, né? Sim. O Salesforce, dentro do Salesforce, sim, dá para atender, sim. Quais os requisitos que possamos utilizar o app dentro da nossa org? Qual será o formato de licenciamento? Bom, para essas informações, entre em contato com a gente para o formato de licenciamento, a gente esclarece essas dúvidas. E requisitos para que você consiga utilizar é ter uma org Salesforce já e contratar a Zenvia como API ali. Então, você vai ter um contrato com a Zenvia e uma forma de licenciamento com a gente, mas essas dúvidas a gente deixou para tirar internamente, ali, mandando mensagem para a gente nos links que a gente dentro do site do Chat2Me, que está passando aqui embaixo, né? Se você entrar lá, tem uma seção preço que também explica como é que é a precificação, como é que é calculado esses valores, tem tudo lá, tem uma calculadora que você vai conseguir fazer esses cálculos de valores e já até ter uma noção de quanto vai custar o Chat2Me na sua solução, na sua empresa. E em relação à org, uma das limitações que a gente tem é o tipo de licença que você tem, porque como ele faz um uso de uma chamada API, a gente não consegue ter essa chamada externa em uma org com uma licença que não seja professional com acesso ao web service para frente, né? Então, pelo menos uma licença professional com acesso ao web service você precisa ter. Boa.
André Petrovic, o flow do bot Ivone é gerenciado? Sim, você consegue gerenciar o flow, criar o seu flow, mudar, é dentro da org do cliente, não é algo que a gente desenvolve aqui e manda no pacote. É tudo criado ele nem faz parte da solução do Chat.me, né? A solução do Chat.me é a integração, então, nesse momento, com a Zenvia, é a interface onde o usuário está ali interagindo e mandando mensagens, mas o flow, propriamente dito, a gente entende que isso é uma customização que a gente tem que fazer para cada cliente, e que o próprio cliente pode fazer se ele quiser. Até mesmo, igual aos actions, né? Aquele action que eu mostrei, finalizar conversa, pode ser que a sua empresa não tenha essa necessidade, então pode ser que ele não seja um cenário seu, ou pode ser que você tenha outras necessidades. Um exemplo, transferir de atendente. Então, eu estou falando com o departamento PME e descobri que, na verdade, ele não era 10 que ele queria ter digitado, era 100. Então, ele é de outro atendimento. Eu poderia ter ali uma action para mover atendimento e aí passar todo aquele histórico de conversa que ele teve até então para um outro departamento poder atender. Então, as actions ali, elas podem ser inimagináveis, né? Vai depender da necessidade de cada um. E a gente consegue interagir com o componente, né? Nós tivemos algumas dúvidas em relação a isso, eu até trouxe uma aqui do Bruno. É possível transferir essa conversa para alguém? Então, a nossa ideia, como o Fernando falou, com as actions, é justamente você criar as actions necessárias para o seu negócio. Então, se você precisa transferir a conversa para outro atendimento, fazer esse transbordo ali para outros setores, você consegue. E aí a nossa ideia também é colocar isso customizado para cada negócio, não fazer uma solução aqui e que isso sirva para todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas não precisam, um cliente vai precisar desse tipo de ação, outro cliente não. Então, a gente tornou o produto possível de ser customizado ali e sem problema você conseguiria transferir para outro atendimento. E mais um ponto aqui, né? O atendimento humano é o principal. O bot é o opcional, ele não faz parte do produto, né? Mas ele pode ser colocado no seu negócio. Então, a partir do momento que você, vamos imaginar que é uma implantação zero do Chat.me, a gente implantou o Chat.me para você, você vai ter o atendimento humano. Chegou uma mensagem, alguém vai ter que responder. Se você não quer ter isso, você vai ter que colocar um bot no meio que vai fazer esse filtro. Então, esse transferir para alguém é quem vai depender do flow do seu bot, né? Em que momento ele vai fazer essa transferência e se faz sentido para você ou não. Pode ser que para sua empresa não faça sentido e aí você nem teria um bot. Isso aí. Bruna perguntou se a gente consegue gerar relatórios com base na conversa. Sim, o Fernando até gerou um relatório ali na demo, e aí fica também a criatividade. Você consegue gerar um relatório de mensagens por departamento, você consegue gerar um relatório de feedback, tudo com base no dado que você coletou, né? Então, tendo isso estruturado e entendido, você consegue gerar relatórios, sim, com umas conversas, sem problema. Vamos lá, estamos chegando no fim, galera. Essa pergunta é muito boa. Utiliza os limites de API da plataforma? Como isso está dentro do Salesforce? Sim, como a gente bem conhece essa ferramenta amada, ela tem seus limites e a gente tem que respeitar, não tem como fugir disso. Então, sim, a gente utiliza os limites também da plataforma. E a última pergunta aqui do André Petrovic, poderia então usar em uma licença da plataforma? Sim, inclusive a gente tem um caso de uso em um dos clientes que a gente mencionou, ele tem uma licença só da plataforma, e aí a gente consegue, dentro dessa mesma licença, ter 4 departamentos. O problema é que todo mundo teria acesso a esses departamentos, né? Então, se isso não é um problema para o cliente, também não é um problema para a gente. A gente consegue trabalhar com uma licença tranquilamente. Vários departamentos na mesma licença. Uhum. E mais uma aqui, um chorinho. É possível fazer a instalação e utilização em uma sandbox? Sim, é possível. Isso já vai estar dentro ali para que a gente consiga instalar. Normalmente a gente vai fazer o plano de deploy ali, então colocar em uma sandbox, fazer o deploy para produção, depois de testado e tudo mais. Então sim, também é possível. E a gente tem mais uma pergunta da Bruna, que é, essa conversa vira um lead e depois conseguimos transformar em oportunidade do Salesforce? Sim, uma vez que ela virou um registro, você consegue
seguir fluidamente com a sua regra de negócio. Então, se você tem um registro ali, criou um objeto customizado, um registro de um objeto customizado, e ele tem um seu próprio processo, ele vai passar por Process Builder, ele vai passar por alguma trigger, ele vai passar normalmente como uma inserção ali padrão dentro da plataforma. Mas também daria para ter um action customizado, converter, né? Então, já estou conversando com o líder, já quero converter, já quero criar oportunidade, também daria para fazer isso sem problema nenhum. Mas sem problema. É um recurso que teoricamente já é padrão, né? Acho que não sei até que ponto vale customizar, vai depender muito do seu negócio. Uhum. Galera, só reforçando, agradeço as perguntas e todo mundo que comentou aqui, show de bola as interações. Reforço, se a gente não respondeu alguma aqui sei lá, não achamos, enfim, manda mensagem pra gente, a gente responde sem problema. E muito obrigado aí, com certeza. Interajam com o nosso bot. Com certeza somou bastante na apresentação e acho que esclareceu a dúvida de um monte de gente. Todas as dúvidas aqui foram importantes para esclarecer mais sobre o produto, né? Eu queria chamar aqui a Larissa e o Vitor para a gente finalizar esse webinar, né? Então, agradeço a participação de vocês, pessoal. Acho que foi muito, muito válido. Acho que sem esse time todo aqui, a gente ia ficar devendo alguma perninha, algum ponto. Então, acho que esse time e o time que está no backstage. Exatamente, ali, o time do Soulforce, também agradecer. Agradecer o time do Soulforce. Pra gente, pode não parecer, né? Foi uma live aqui de uma hora e meia, mas é um trabalho que já está rolando há meses. A gente tá anos, né? Desde 2017. Desde 2017. A gente está preparando esse webinar há meses e acho que a gente conseguiu entregar o que a gente esperava para vocês nesse primeiro momento. Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado. Um forte abraço a todos e até o próximo evento. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, obrigada.